E olha só, pessoal, mais um tema muito importante aqui para a sociedade: inovação em energias renováveis. Para debater esse assunto, por favor, Mariela. Por favor, Adolfo Menezes, fundador e diretor da Associação Brasileira de Crowdfunding de Investimento. Crow Invest e fundador da plataforma de crowdfunding My First IPO. Bem-vindo, amigo. Bem-vindo. Palmas para ele, gente. E o CEO da Synergy, Leandro Martins, meu considerado, cadê você? Vem aí, meu irmão. Palmas para ele, gente. Bom. Alô? Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Leandro Martins, sou CEO da Synergy Ventures. Bom, a Synergy Ventures, para quem não conhece, é uma venture builder focada em startups do mercado de energia elétrica. Hoje já estamos com um portfólio chegando a 10 startups agora no final do ano. Esse é um mercado que eu particularmente adoro, né? Vivi muito, trabalhei muito nesse mercado. É uma indústria muito tradicional, muito grande, demorando muito assim para pegar esse embalo da inovação, mas está vindo com tudo. Eu poderia falar muito sobre esse tema, adoro esse tema, mas preferi trazer meu grande amigo aí, Adolfo, para falar sobre especificamente inovação em energia distribuída. Com você, Adolfo. Muito obrigado. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Leandro de ter me feito o convite através da FCJ, que eu conheço aqui hoje. Justino, parabéns pela tua equipe, todo o pessoal aí faz um trabalho excelente. Eu conheci há muito pouco tempo. Aliás, quem me falou a respeito da FCJ foi a Priscila, que vocês já viram aqui 2 vezes, né? Então, eu estou muito feliz. Parabéns por todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui até agora. E eu agora tenho o desafio de falar com vocês a respeito de um tema que está na ponta da tecnologia, sim, mas também está bastante ligado à questão do ambiente onde essas tecnologias estão sendo aplicadas. Eu me refiro particularmente aqui, vou falar bastante a respeito daquilo que acontece no Brasil. Então, vamos lá, gente. Assim que terminou a COP26, tem 2 semanas, vocês sabem, a Arcadis, talvez vocês não conheçam, mas é uma empresa internacional sediada na Holanda, que está em 70 países, tem 28 mil funcionários, trabalham em consultorias ligadas ao ambiente de energia limpa. Não só isso, mas também tudo que está ligado à parte sustentável. E eles fizeram um trabalho que foi publicado logo em seguida, achei muito interessante. Eu queria utilizar essas informações, porque na COP26 tem uma lição de casa. Essa lição de casa ficou um pouco mais longa, porque a Índia não conseguiu fechar tudo até 2030. Então, aqui você tem um painel que mostra de 10 países, aqui os principais, que tem que cumprir com as metas de redução de carbono. E aqui até 2030, aquilo que foi colocado como sendo meta, aparece naturalmente o Brasil. A meta do Brasil é bem pequenininha, né? 28 milhões de toneladas, enquanto que a China 2,5 bilhões, enquanto que os Estados Unidos chega a 800 milhões, e a Índia, naturalmente, que foi o grande percalço aqui, na expectativa de que eles só vão conseguir mesmo em 2050. Bom, é interessante porque isso aqui vai gerar investimento, né? E aí está conectado diretamente àquilo que foi tratado no painel anterior, que fala sobre ESG, né? Isso tem toda a relação com isso. Aliás, o Impact Investment nasceu na prática em 2001, lá com o Ronald Cohen, né, da Apax, e porque ele foi convidado pelo governo inglês para verificar como é que ele poderia resolver a questão da filantropia. E aí surgiu a questão assim, escuta, gente, não precisa fazer filantropia. Você pode fazer uma coisa que seja traga resultado e, ao mesmo tempo, que seja sustentável. Isso pode ser uma ONG, pode ser uma empresa comercial, pode ser todos nós. Então, na prática, esse ESG foi uma evolução desse pensamento que surgiu lá em 2001 na Inglaterra. Aqui tem os valores que eles dizem o seguinte, nós temos que ter investimentos e o pico de investimentos vai acontecer na energia. Nessas datas aqui, a China com 373 bilhões, o Brasil também com uma coisa pequenininha aqui de 20 bilhões, que tem que ser cumprido. Na hora que nós pensamos a respeito dos valores que foram gastos na pandemia,
no ano passado, a gente viu algumas emendas passar pelo Congresso americano de trilhões. Eu acho assim, gente, não dá para brincar. Tem que investir em energia renovável. Aqui tem um outro dado que fala sobre você tem que colocar energia e, na realidade, você tem que colocar também a transmissão e a distribuição. Você vê que a China vai gastar mais um bocado de dinheiro na distribuição e na própria implantação do sistema na transmissão, e são valores também significativos, porém nada para esses mercados trilionários. Eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui é um dado super importante, todo mundo fala da matriz energética brasileira, acho que nós já ouvimos falar várias vezes que a nossa matriz é limpa. E aqui um dado de 2020 da empresa de pesquisa energética, que é um órgão do governo, que, claro, tirando a parte hidrelétrica, que são 65%, nós temos aqui um conjunto de coisas novas que estão dando realmente um resultado fantástico. Primeiro, a biomassa. Ninguém imaginava que está com 9,1% do total da nossa matriz. Depois você tem a eólica, que já está com 8,8%. Veja só que tamanho, né? E você fala assim, bom, mas a gente ouve todo momento falar sobre energia fotovoltaica, que é a geração distribuída, ela só está com 1,6%. Se a gente olhasse aqui para o número que foi feito em 2018, gente, era 0,13%. Eu vou voltar a esse tema. Aqui, a International Energy Agency, ela fala daquilo que acontece no mercado mundial 2018, aqui 2 anos anteriores, mas a mudança é muito pequena, quer dizer, não teve grandes mudanças a partir daqui, tá? Aqui você vai notar que se você somar tudo aquilo que se refere à energia limpa, você vai chegar a meros 13,8%. Então, aqui, para mostrar realmente essa distância, né, o Brasil tem 85%, acho que 84,8%, mas enfim, 85% de fontes renováveis, né? E tem só 14,2% de energia, 14,8%, perdão, de energia, aqui está como 15% de energia oriunda de não renovável, né? E o mercado mundial, o resto do mundo é exatamente o contrário, quer dizer, o contrário até um pouco menos, porque eles têm 13,8% apenas de energia renovável. Então, o esforço aqui que vai ser feito assim é monumental. Agora, é interessante, né? Esses dados aqui são dados de 2018, 2020, são dados em reais, e aí você vai falar assim, puxa, Adolfo Melito, por que você traz dados em reais? São os dados que nós tínhamos, tá? Mas, de toda forma, é comparativo, né? Porque você fala assim, quanto custa para você investir e quanto custa a energia instalada em reais por milhões por megawatt-hora? Quanto custa, em cada caso, essa energia? E você nota uma coisa aqui que pouco de nós sabíamos, eu pelo menos não acompanhava tanto esse ponto, em que a eólica já está baixando de R$ 195 por megawatt-hora. E ali em cima você tem a energia solar com uma das maiores, mais caras, né? A PCH teve um pico de 344, hoje está na faixa de 280. Pequenas centrais hidrelétricas. Então, bom, a partir desse relatório da Arcadis, tem uma série de conclusões bem interessantes que acho que são pontos de reflexão. São 5 pontos que podem ser aproveitados para a gente poder pensar aquilo que são soluções globais. Na prática, assim, país por país, não vai se preocupar mais de ter a sua própria definição. Gente, tem que trabalhar isso aqui todo mundo junto, né? Então, na realidade, assim, é um esforço internacional, não importa se país A ou país B desmatou mais no passado, etc. Não, nós estamos no mesmo barco, né? Não dá para você falar assim, não, vamos recuperar a diferença que o Brasil não desmatou. Isso não faz sentido. Então, as soluções têm que ser globais. O engajamento de múltiplos stakeholders, né? Na prática, você fala o seguinte, bom, quais são os players que existem nesse mercado de energia? Claro, você tem aquele pessoal que investe, você tem o governo que regula, você tem os consumidores industriais, consumidores comerciais e consumidores residenciais. Tem que estar todo mundo muito a par e consciente daquilo que vai acontecer. Esse é o recado da Arcadis. E fontes de financiamento. Nós falamos aqui que ESG vai pautar, naturalmente, como é que você vai definir os recursos, né? E aqui, até para pensar Brasil, nós temos muitas fontes de recursos, todas elas muito distribuídas. Assim, você tem governo estadual, governo federal,
você tem múltiplas, digamos assim, formas de abordagem, as empresas maiores têm mais acesso a esse tipo de coisa que nós já conhecemos. E tem também o mercado privado, que não é só o mercado brasileiro, naturalmente hoje você está cada vez melhor nessa questão, mas é o mercado internacional que vem para o Brasil, no momento adequado, até porque nós temos o real bem desvalorizado, o que favorece bastante esse tipo de investimento. Nós estamos falando em reestruturação e justiça tarifária. Existe uma situação de checks and balances quando você verifica a questão da energia, porque fala assim, bom, eu não posso aumentar demais a energia, como nós já tomamos a decisão aqui no passado, e o pessoal mantém as térmicas ligadas. Nós estamos pagando mais caro. E assim, estamos gastando energia suja. Então, assim, vamos pensar bem nisso, porque assim não tem menor lógica, gente. As parcerias amplas entre diversas fontes de energia verde. Então, na prática, assim, pensando todo o espectro daquilo que você tem no mercado internacional, quais são as características que você poderia, digamos, se aproveitar para fazer com que isso seja eficiente no caso brasileiro e que seja também eficiente no caso internacional? É claro que, se você pensar, eu quero fazer um parênteses aqui para falar a respeito da famosa sequestro de carbono, que foi citado aqui numa das apresentações anteriores. Existe um projeto de lei que está em Brasília, aliás, tem dois, né? Sempre tem, eu vou fazer um parênteses depois para falar sobre esse ponto também, que o brasileiro gosta de fazer a lei antes de verificar se funciona na prática, né? Então, sempre tem alguém querendo fazer uma lei lá em Brasília. Eu, quando participei no grupo de pessoas que fundou a Associação de Crowdfunding de Investimento lá em 2013, nós fizemos um grande evento, trouxemos da CVM para a FEComércio, para falar com um grupo de 150 pessoas, numa quinta-feira antes do Carnaval, auditório fechado, lotado, e o pessoal assim, cara, pode fazer, porque tem aqui uma instrução 400 de 2003 que já permite que as pequenas e médias empresas possam fazer esse tipo de coisa, e nunca ninguém usou. Aí não me aparece 3 meses depois um deputado querendo fazer uma lei em Brasília. Eu falei, nós não queremos a lei. E foi aí que nasceu a associação para poder evitar que fosse criada uma lei aqui no Brasil. É um pouquinho do nosso DNA aqui, da nossa forma de tratar as coisas. Quer dizer, a gente regula mais do que deveria. Agora vamos falar quais são as formas da gente poder atuar aqui no Brasil, particularmente, e como a gente pode atuar, não só na tecnologia, mas também na questão da própria ambientação, da atitude do governo, da regulamentação, da desregulamentação para isso, né? Então, você tem oportunidades em energia verde no Brasil. Eu falo aperfeiçoamento do sistema de geração compartilhada. Vocês viram pelo dado do fotovoltaico que nós chegamos a 1,6% depois de 2012 para cá, são quase 10 anos que nós temos uma lei para fazer geração distribuída e geração compartilhada. Olha, eu estudei profundamente esse assunto em 2017, porque nós queríamos fazer disso aqui uma fonte de financiamento via pessoas físicas, via crowdfunding de investimento, para você colocar no telhado do condomínio das casas, e todo mundo participar disso daqui, porque ia ganhar, sei lá, 12% ao ano, um belo de uma taxa, né? E a pessoa ia ter simplesmente uma prestação durante 50, 60 meses, que ia corresponder ao valor que ela pagaria da conta. Então, eu falei assim, no-brainer, né? Você não precisa nem pensar. Mas, assim, a burocracia era tão grande, e hoje, para você conseguir uma autorização para fazer geração compartilhada, ou fazer geração compartilhada, tem dois aspectos, né? Tem a mini geração, que você faz até 5 mega de capacidade, que isso está sendo feito muito mais em Minas, acho que vocês conhecem bem esse tema, porque você vai naquela região onde você tem irradiação solar durante 8 horas, 9 horas, etc., e você traz a energia pela CEMIG dentro de própria Minas para poder atender qualquer outro lugar. Essa não era a finalidade da geração distribuída. A geração distribuída é aquilo que você faz perto da onde você utiliza, né? Hoje você tem mais o advento da microgeração, que são 75 kW de potência. E da mesma forma, as pessoas também têm que ter espaço para poder colocar lá. Você vai pedir uma autorização para a concessionária, para a distribuidora, ela vai falar assim, tá bom, te dou a autorização, demora 30 dias para dar autorização para mini geração ou para microgeração. Número 1. Número 2, em Minas agora vai passar a ser 60 dias, a CEMIG está demorando um pouco mais. Bom, aí você tem que montar uma cooperativa, se você quiser fornecer isso aqui para as pessoas físicas, para as residências, ou você tem que montar um consórcio para fornecer para as empresas, né, para efeito de empresas.
É uma burocracia, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui demora alguns dias. Para você montar um ambiente completo com a mini geração em fotovoltaica, você demora de 9 meses a 12 meses. Não dá, é muito tempo. Então, assim, tem que ser uma coisa mais simplificada. E eu vou explicar por que não é simplificada ainda. Nós estamos na iminente adoção do que a gente chama de geração distribuída off-grid. O que acontece? Hoje, quando você tem uma legislação que foi criada em 2012, aperfeiçoada em 2016, esse sistema tem toda essa burocracia. Se você fala assim, mas se eu tiver uma bateria que pode suportar essa energia na minha casa, no meu comércio, etc., etc., eu não preciso nem pensar em pedir autorização para a Enel, para a CEMIG, o que quer que seja. E eu vou perguntar para vocês assim, todo mundo sabe da competência brasileira na parte elétrica, né? Acho que você tem, a primeira faculdade nasceu lá em Itajubá, né? E, cara, tem muita gente boa nesse mercado. Por que cargas d'água, até hoje, nós não temos uma bateria que suporte esse tipo de coisa aqui no Brasil? E não tem. Então, estou dando uma resposta, porque, ao mesmo tempo, nós temos projetos que trabalham esse aspecto em cima de duas empresas aqui no Brasil. Uma é a Moura, que agora começou a abrir o laboratório para poder fazer esse desenvolvimento, e a outra é a CEA Energia, uma empresa que veio indicada pelo Santander aqui para o Brasil. É uma empresa que já está aqui e tem, naturalmente, um diretor aqui no Brasil, mas é uma empresa espanhola. Melito, agradeço muito sua participação, cara. Chegamos no final do tempo aqui. Já? Enfim, poderemos, como eu gosto de falar, né? Te chamei aqui justamente porque quando a gente pega para falar desse assunto é muito, né? Mas, enfim, temos muitas oportunidades, né? Temos muitas startups. Perdão, podemos fazer só uma pergunta? Nós estamos sem tempo. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Tamo junto. Palmas pra eles, gente. Obrigado. Isso que é bom de ser mestre em cerimônia, que eu falo não rindo na sua cara, entendeu? Por quê? Porque não tem jeito, cara. Você fica triste, viu? Fica triste não, viu? O assunto é interessante demais. A gente vai ouvindo, porque a gente quer ver isso realmente aplicado, mas... E lembre-se da sala de reunião, né? Quem está a fim de seguir o assunto tem happy hour mais logo e